Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 18. Abra sua Bíblia, escute cuidadosamente e vamos juntos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles. Ou seja, Paulo ficou bastante tempo em Corinto, tá? Pois era fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Os judeus conheciam todo o Velho Testamento, conheciam as profecias do Messias que viria. Então Paulo ele ia primeiramente para os judeus porque ele olhava essas profecias e ele explicava como Jesus cumpriu as profecias. Mas os judeus não quiseram ouvir, então Paulo falou: ok, vou pregar para os gentios, aqueles que nem sabiam que um Messias viria. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justus, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixas de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação. Deus avisou Paulo que Paulo não precisava se preocupar. Houve ali um inquérito, um tribunal, levaram Paulo ali para os romanos, gerando uma confusão e realmente nada aconteceu. O versículo 18 diz: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Aqui a gente não tem um detalhe, isso foi um acordo de Paulo com Deus e tá tudo certo. Chegando a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, e Paulo seguia de cidade em cidade, indo nas sinagogas e pregando para os judeus. Apesar deles, muitos não aceitarem, apesar dos problemas que Paulo enfrentou por ter ido nas sinagogas, ele seguia firmemente, indo nas sinagogas pregar para os judeus. Pedindo eles que ficassem por mais tempo, não cedeu, mas ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo,
natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, ou seja, ele não havia recebido o Espírito Santo. É isso que Lucas está dizendo aqui. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegarem, ele auxiliou muitos os que pela graça havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Paulo não era o único. Haviam outras pessoas que seguiam mostrando para os judeus que Jesus era o Cristo. Muitos judeus se converteram, muitos não aceitaram. Você está ouvindo a palavra de Deus neste momento? Você tem aceitado ou você está recusando? Que você possa sentir um toque do Espírito Santo e ouvir aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Talvez você já é cristão, já vai para a igreja, mas tem coisas que precisam ser corrigidas e que o Espírito Santo vai te falar. Que você possa meditar em Atos 17, ouvir a história, ouvir aquilo que Deus tem para você. E nos vemos na próxima. Até mais.